E aí, pessoal, beleza? Começar aqui as aulas sobre referências, sobre codificações e fórmulas. Essa é uma aula muito importante. Eu vou quebrar ela em vários pedaços, porque eu vou tratar de cada tema específico desses temas de uma forma separada. Então, a primeira coisa que vocês precisam entender é o seguinte: o Logos ele não vai identificar as referências como ele faz aqui. Por exemplo, AT 15:23, eu tenho aqui referências como 2 Coríntios 8:23, que ele já identifica e cria o link. Ele não vai fazer isso quando os livros esses livros que tem primeiro, segundo, terceiro, até como João, eles estão separados, o número e a letra. Se eu deixar a 1 Samuel, Logos não vai identificar. Eu tenho que deixar assim. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, a primeira fórmula que eu quero ensinar a vocês a construir, eu vou trazer a fórmula pronta aqui e a gente vai quebrar a fórmula juntos para que vocês entendam do que se trata. A fórmula, gente, é essa daqui. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o Word? Isso aqui, gente, para começo de conversa, é uma fórmula que utiliza expressões regulares. Expressão regular é como se fosse uma codificação para identificar padrões dentro de um texto utilizado em programação. Só que o Word ele trabalha com caracteres coringa no lugar de expressões regulares. Quando você clica aqui em mais, você tem usar caracteres coringa, que é isso aqui, esse arroba, esse colchete e tudo mais. Então o que é que eu estou dizendo a ele, só para vocês entenderem? Tudo que eu coloco entre parênteses, isso aqui é um bloco. O bloco é o que está dentro dos parênteses, desculpa. É isso aqui. Esse é o bloco da pesquisa. Tá? Então ele vai tratar isso aqui como bloco 1. Então isso aqui é o bloco 1, isso aqui é o bloco 2, sempre delimitado por parênteses. O que está dentro de colchetes é o que ele vai identificar como o intervalo da pesquisa, o que é que eu quero que ele ache. Então esse símbolo aqui, esse primeiro símbolo, é um delimitador de palavra. Para que ele vai servir? Ele marca o início da palavra e marca o final. Quer dizer, se eu colocar assim, é o início da palavra. Eu estou dizendo Word, a palavra inicia assim. Se eu colocar assim, eu estou dizendo, olha, a palavra inicia dessa forma. Então, quando eu digo Word, isso aqui, mais isso aqui, eu estou dizendo que a palavra inicia com um número de 1 até 3. Isso é um intervalo. Estou copiando o que está aqui, certo? Então, a palavra inicia com um número de 1 até 3. 1, 2, 3 aqui nesse intervalo. Por quê? 1 Samuel, 2 Samuel, 3, tá vendo? 3 João. Quando eu coloco isso aqui entre parênteses, eu estou formando um bloco. E vocês vão entender já já por que esse bloco. A mesma coisa aqui, Aqui eu poderia colocar esse mesmo símbolo, mas não precisei. Então eu vou dizer, eu vou iniciar, dar um espaço. Por que eu dei um espaço? Porque tem um espaço aqui. Então eu vou dar um espaço aqui e vou dizer a ele, olha, Word, abre o bloco e o intervalo é SRCTPJ. Por quê? Porque essas são as primeiras letras de todos esses livros daqui. S, R, C, T, P e J. Então eu abrangi todas as possibilidades que havia dentro dos livros da Bíblia que tem primeira, segunda ou terceira carta. Estão vendo aqui? Então eu restringi. Eu estou dizendo, olha, a palavra ela tem a primeira letra, uma dessas letras daqui, e a segunda letra, olha isso aqui, é qualquer letra minúscula de A a Z. Então eu venho aqui sem espaço, claro, porque a letra está A, hífen, Z. Percebem o que eu fiz? Então, eu disse, começa com S ou R ou C ou T ou P ou J e a próxima letra da palavra é A ou Z. Então tá aqui, A ou Z. E aqui, essa arroba significa que um ou mais desse mesmo caractere pode ser repetido. Aqui, Então eu estou dizendo aqui, arroba. Por quê? Porque eu não sei quantas letras tem. Pode ter quantas letras depois forem necessárias. No caso de Pedro, uma letra P, 1, 2, 3, 4, 5. Eu não vou dizer a ele que tem até 5, até 6, porque varia muito. Então eu coloco arroba é indefinido. Então eu digo, tá isso aqui, A a Z, indefinidamente, e termina, olha o que eu falei, começa e termina
dessa forma. E aí fechei o bloco. Eu tenho a fórmula aqui, eu expliquei para vocês a fórmula. Como é que essa fórmula vai atuar? Ctrl U, eu vou abrir, eu pego a fórmula, copio e colo em localizar. Ligo a função usar caracteres coringa. Quando eu começo a localizar próxima, ele vai localizar as ocorrências. O simples fato dele localizar me diz que a fórmula está certa. Ele localizou exatamente o lugar onde eu quero atuar. Estão entendendo? Está vendo aqui? Agora, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou fazer com que esse espaço que está aqui saia, deixe de existir? Bem, eu vou pegar e vou pedir para ele substituir. Lembra que eu falei que isso aqui é um bloco? Então, eu quero esse bloco sendo repetido, que é o número, e esse bloco sendo repetido, que é a palavra. O que eu não quero é esse espaço aqui, ó, que é o espaço entre o número e a letra. Então, eu simplesmente, para representar os blocos, eu digito barra invertida. Barra invertida 1. O que é que eu estou dizendo? Pega isso aqui, acha isso aqui e substitui pelo bloco 1. Qual é o bloco 1? O número, de 1 a 3. Então, substitui pelo bloco 1, sem espaço, barra invertida 2. Por quê? Porque aqui, ó, ele vai pegar esse bloco 2 todinho, que está entre parênteses, e vai repetir, só que tirando o espaço. Então vamos ver o resultado. Substituir. Olha a primeira raiz lá. Viu? Segunda raiz. Ele cortou. Se eu substituir tudo, é essa a intenção. Substituir tudo. Ele fez tudo. Deseja continuar pesquisando do início? Porque ele pulou alguns, né? Sim. Pronto. Ele fez 15 substituições. Todos os livros estão substituídos. Quando você faz isso no seu documento inteiro, ele vai corrigir de forma automática todas as ocorrências de livros que têm mais de uma carta, mais de um volume, né? Primeira Reis, Segunda Reis, e estão fora do padrão do Logos. Tá? Então essa é a primeira aula sobre código. E o mais importante é que vocês pratiquem isso. Imagine que eu fiz toda essa fórmula. E aqui eu tenho um texto que diz assim: 1. Somos feitos da mesma matéria. Estou dando um exemplo. Então, eu tenho um texto, e aí o autor, na hora de diagramar, em vez de ele colocar um ponto ou um hífen, ele, por erro, por vacilo, ele deixou assim. Sabe o que é que vai acontecer? Essa fórmula vai identificar não só 1 Samuel, 2 Samuel, como ela também vai identificar somos feitos. Aí ela vai fazer isso aqui, ó. Então tá aqui, ó. Vou usar aqui na prática. Localizar próxima, localizou somos feitos. Se eu tivesse clicado em substituir tudo sem prestar atenção nisso, o que é que ia acontecer? Ele ia juntar. Então ele vai obedecer o que a fórmula está dizendo. E aí cabe a você ter a sensibilidade no seu documento de dar uma olhada nele antes e ver se tem alguma coisa assim. Eu sempre faço substituir tudo e se der algum problema eu corrijo o problema pontualmente. Beleza? É isso.